Olá José, olá Tatiana, boa noite pessoal. Vamos lá. Olá Karen, tudo bem? Boa noite. Pessoal, hoje a gente vai falar então sobre medicina de família e comunidade. Tá lascado não, José? Vamos lá que temos aí 3 semanas e 4 dias. Vamos lá. Hoje a gente vai falar então sobre medicina de família e comunidade. Vou trazer aqui para vocês algumas estatísticas desde 2011 até agora 2021, tá bem? Algo que a gente já fez na mentoria parecido, mas vou tentar fazer aqui de uma forma um pouquinho diferente, tá bem? Vamos lá. Essa é a nossa terceira live, pensando nessa parte de estatística de prova do INEP. Fizemos a primeira sobre cirurgia geral, a segunda sobre clínica médica e essa terceira a gente vai pegar então a área de medicina de família e comunidade, tá legal? Lembrando lá das nossas 5 estações que a gente costuma dividir na prova do INEP, a prova prática. Então a gente tem basicamente 5 que a gente pode dividir. Lembrando que a gente tem a tradicional, aquela estação que tem tudo, que tem a apresentação, que tem ali a anamnese, o exame físico, o exame complementar e a conduta, na verdade o diagnóstico e a conduta. Depois a gente pode dividir na mista, que é a tradicional mais alguma outra coisa. Pode ser, por exemplo, uma estação de entrevista, que seria a terceira, entrevista especificamente nesse bloco de medicina de família e comunidade. Vocês vão ver que já caiu algumas vezes e a tendência é voltar a cair, pessoal. Pelo menos uma estação aí dentre as duas de medicina de família e comunidade. Acho que vai ser algo bem interessante. Eu vou fazer uma indicação para vocês pegarem em específico um checklist para vocês estudarem do INEP e só ir mudando a doença, tá? Eu coloquei o pessoal da mentoria hoje e a gente pode pegar aquele checklist do INEP como referência e ir trabalhando ali junto com amigos, com pessoas que a gente está estudando, para a gente simplesmente mudar então a doença daquele checklist, tá bem? Temos a estação que o paciente já chega com o resultado do exame, né? Então simplesmente ele chega com o resultado de um determinado exame, a gente vai dar a conduta frente àquele resultado. Também essa é uma estação que já caiu na prova de medicina de família e comunidade, então a gente é um modelo de estação que pode cair, que a gente tem que ficar bastante alerta quanto a isso, tá? Então realmente a gente também vai trabalhar isso, vou colocar aqui para vocês como que caiu já em relação a isso. Tá? Então, se a gente pensar rapidamente em 2016, era uma paciente que chegava, você como médico, você estava no ambiente ali de um banco de sangue, a paciente chegava com um determinado exame, que no caso era uma sorologia para HIV, tinham 2 resultados, e a gente tinha que fazer ali essa estação frente àquele resultado do exame. Tá? Então, é uma estação aí bem complexa, especialmente essa de 2016, de clínica médica, não é de medicina de família e comunidade, tá? Poderia estar no bloco de medicina de família e comunidade facilmente, aquela estação, já que tem o tema ali central, o HIV. No entanto, tinha que fazer protocolo SPIKES, fazer todas as orientações, então poderia ser uma estação de medicina de família e comunidade facilmente, tá? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou fazendo isso e no geral está dando certo. Vamos continuar então, tá? Vou mostrar aqui os slides para vocês. O Instagram ele não é perfeito quanto a isso, a gente faz uma gambiarrinha aqui, mas eu acho que vocês conseguem ver aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou falando também aqui com vocês, a gente vai interagindo juntos aqui, tá? Vou tentar deixar um pouquinho maior aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês também fazerem a leitura. Vamos lá. Então, lembrando que a gente tem a prova de 2011 até 2021. Aqui, nessas apresentações, eu não estou colocando as provas de reaplicação, pessoal. Depois eu vou falar especificamente só delas, tá? Vou pegar de todas que nós tivemos até então, e aí eu coloco em pauta aí para a gente poder discutir só os temas da reaplicação, tá legal? Por enquanto. Então, a gente vai pegar de 2011 até 2017, tivemos um intervalo aí de 18 e 19 que não ocorreu, voltou então em 2020 e 2021. Consequentemente, a gente tem 9 provas para a gente poder estudar, tá bom? Se a gente pegar 9 vezes 10 que já caíram, então a gente tem aproximadamente 90 checklists, se a gente não contar os da reaplicação.
Vamos lá. Em 2011, pessoal, o que nós tivemos? Em 2011 a gente teve essa estação no bloco aí de medicina de família sobre dengue e puericultura. Como vocês podem ver, a estação de medicina de família e comunidade, eu costumo falar que ela é uma miscelânea. A gente nunca sabe exatamente o que vai cair. Pode cair N coisas. Realmente é sempre muito difícil a gente imaginar o que pode cair numa estação de medicina de família e comunidade, tá? Vamos fazer aqui então, a ideia é que a gente consiga fazer uma estatística de alguma forma, trazer aqui para vocês, depois no final eu vou colocar todas juntas para a gente poder tentar também fazer de alguma forma, tentar prever, né? Imaginar o que pode cair, quais são as tendências, tá bom? Claro que assim, tendência já está o nome aí, né? Não é algo que a gente vai conseguir trabalhar de forma que realmente tem uma grande probabilidade de acontecer. Então, sempre vai ser um chute quando a gente fala em tendências, tá? Por isso que eu prefiro trabalhar mais com estatística mesmo, o que já caiu, e a gente trabalhar exatamente em cima desses temas. Mas vamos lá, depois no final a gente pode discutir um pouquinho, colocar em pauta algumas coisas que tem uma chance aí de aparecer. Em relação a dengue, vamos lá. Então, dengue caiu mais de uma vez, pessoal. Inclusive na prova de 2021 voltou a cair dengue. Aqui, dengue, então, no bloco de medicina de família e comunidade, era uma dengue hemorrágica, tá? Então, era um caso um pouco mais complexo. A gente tinha que pegar ali os sinais e sintomas, pedir ali alguns exames, então identificar que a paciente tinha dengue. No entanto, ela tinha sinais de hemorragia. Se eu não me engano, a paciente falava que já tinha tido casos anteriores, então ficava um pouco mais fácil. E para poder acertar o diagnóstico, tinha um item lá, né? Diga o diagnóstico, então cite o diagnóstico, e aí a gente tinha que citar, então, a paciente está com dengue hemorrágica. Esse é o meu diagnóstico, tá? Se falasse, a paciente está com dengue, não era suficiente. Então, é muito importante que a gente costuma falar, a Tabi, ela costuma falar assim, muitas doenças têm o nome e o sobrenome. Então, a gente tem que falar os dois. Não adianta eu falar que o paciente tem só dengue. Tem que falar dengue hemorrágica, dengue B, né? Qual que é o plano? Então, vocês vão ver que isso realmente é importante, especialmente na dengue, tá? Então, lá no checklists, eles sempre colocam isso. Se a gente for pensar em dengue, lá quando a gente for avaliar de 2021, vocês vão ver também. Então, vamos lá. Esse era um caso, então, de dengue, tinha que fazer os exames. Se a gente pensar em dengue, pessoal, a gente tem aí alguns exames que são relativamente simples a gente lembrar, né? Então, poxa, eu acho que a paciente está com dengue, o que eu posso pedir? Eu posso pedir uma sorologia para dengue, eu posso pedir até mesmo um teste rápido, eu posso pedir uma prova do laço, que é um exame que está acessível para basicamente todos os lugares, é possível fazer esse exame, e também pedir o hemograma completo, né? Então, de alguma forma, o hemograma completo ele pode nos ajudar ali se a gente pegar um paciente com uma plaquetopenia, tá? Então, poxa, eu acho que o paciente tem dengue, pedir prova do laço, não consta, pedir hemograma completo, não consta, pedir sorologia para dengue não consta, esquece, né? Ele não quer, ele não está falando sobre dengue, tá bom? Aí vocês podem colocar uma outra coisa em pauta e começar a trabalhar em cima daquela outra hipótese, tá legal? Nossa segunda estação lá em 2011 era uma estação de puericultura. Aí vocês podem falar, poxa, Cauê, mas puericultura dentro do bloco de medicina de família e comunidade? Sim, pessoal, é possível de cair, tá? Que nem eu falei para vocês, nesse bloco aqui a gente tem uma miscelânea e pode cair inclusive uma puericultura. Nessa estação, pessoal, em especial, não era um checklist muito grande, tinham acho que 10 ou 12 itens, tá? Na verdade um pouco mais, acho que chegava a 15 itens, mas era tudo muito, muito curtinho, relativamente fácil a gente ir acertando. Era uma estação de puericultura que a mãe não trazia nenhuma queixa em específico. No entanto, a gente tinha que interagir ali com ela, fazer a apresentação, perguntar sobre a mãe, sobre a criança, perguntar se a criança tinha se a mãe tinha alguma queixa, tinha identificado alguma alteração, tinha que perguntar em relação à caderneta da criança, tinha que fazer uma consulta ali, basicamente é uma boa anamnese, depois tinha que fazer o exame físico, e no final fazer as orientações, tá? Então não era nada extremamente complexo. No entanto, era uma estação que a gente não espera tanto no bloco de medicina de família e comunidade. Então é interessante que a gente quebre também um pouco, né,
desse bloqueio que a gente pode ter em relação a esse bloco de medicina de família e comunidade. Então, se cair uma puericultura, se cair um pré-natal, por incrível que pareça, já caiu o pré-natal no bloco de medicina de família e comunidade, tá? Então não se assustem, vocês vão, opa, estou aqui no bloco de medicina de família, eu sei que é uma miscelânea e eu estou à frente aqui uma gestante, tá legal, vamos lá, como que eu vou atender uma gestante? E continua, tá legal? Então isso é muito importante, vocês não bloquearem de jeito nenhum. Não é porque é uma gestante, não é porque é um recém-nascido que eu vou perder a minha estação de medicina de família e comunidade. Não, né? Basta vocês aí não bloquearem. Vamos lá, vamos para 2012. 2012 teve uma estação que era uma estação sobre agente comunitário. Para quem trabalha, para quem já está no Mais Médicos, é relativamente tranquilo. Poxa, eu tenho ali meus agentes comunitários, já trabalho com eles há algum tempo, sei quais são as funções deles, eu sei ali como que funcionam as coisas, consigo ter uma interação, beleza. Agora, para quem nunca trabalhou no Brasil, para quem não está no Mais Médicos, quando você pensa em agente comunitário de saúde, caramba, eu imagino que não deve ser fácil, pessoal, porque é um tema relativamente chato para estudar. Você fala assim, poxa, o que eu vou ficar vendo aqui as funções de determinados, né, da equipe da estratégia da saúde da família. É um pouco chato isso para o médico, né? Normalmente a gente não gosta muito disso, por mais que isso seja importante. Então, caiu, né? Você tinha que trazer algumas informações, tinha que interagir e tinha que fazer a orientação. Essa agente comunitária, ela era uma atriz, né? Ela chegava ali com uma demanda, falava, doutor, eu estava atendendo os pacientes da área, e aí a paciente veio e falou que está acontecendo isso com a filha dela. E aí o médico, de alguma forma, ele tinha que ali interagir com a agente comunitária, falar, tá bem, conta pra mim, o que está acontecendo? Ah, tá, quanto tempo está acontecendo isso? Então ele tinha que interagir, tirar algumas informações, e aí então ele ia fazer as orientações ali para a agente comunitária frente àquele caso, tá? Não que ele ia resolver, prescrever medicação, não, mas a agente comunitária trazia um caso, ele tinha que ali de alguma forma interagir para obter mais informações e no final ele fazia orientação para a agente comunitária, tá? Para quem já trabalha no Mais Médicos, isso é relativamente fácil da gente imaginar, porque isso acontece muito. Eu lembro que trabalhando com agente comunitário, isso praticamente todos os dias tinha uma agente comunitária que chegava, poxa, doutor, estou com um caso grave na área, o que o senhor acha desse caso? Aí a gente acabava discutindo, né? Discutindo assim, claro, no sentido de tentar resolver aquele caso. E a maioria das vezes precisava de uma consulta e a gente acabava conseguindo uma consulta para aquele paciente. Então, para quem não está no Mais Médicos, não tem noção do que o agente comunitário faz, depois eu vou deixar uma cartilha aqui para vocês em relação à estratégia da saúde da família, porque esse contexto da estratégia da saúde da família é o contexto mais comum de cair na estação de medicina de família e comunidade, tá? Então, assim, por mais que possa ter uma grande variedade de temas, dentre puericultura, pré-natal, uma síndrome coronariana, agente comunitário, no ambiente, a maioria das vezes, tá? Não é no ambiente de pronto-socorro, não é no ambiente de hospital terciário, não é no ambiente de pronto-atendimento. A grande maioria das estações está no ambiente ali de atenção primária, ambiente da estratégia da saúde da família, tá bem? Então isso é uma ótima dica aí se a gente for pensar em se preparar nessas estações de medicina de família e comunidade, tá? E a nossa segunda estação de 2012 era uma consulta de pré-natal, olha isso. A gente saiu lá de 2011, uma consulta de puericultura, 2012 caiu uma consulta de pré-natal. Não era uma consulta dificílima, né? A paciente não tinha sífilis, não tinha toxoplasmose, não tinha um sangramento uterino naquele momento, nada disso, tá? Era uma paciente que simplesmente tinha identificado que estava grávida e aí a gente tinha que dar as orientações na primeira consulta. Então a paciente vem ali para a primeira consulta, tinha que fazer toda a abordagem para a primeira consulta da paciente, tá? Então acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, isso aqui está aberto lá no INEP. Na verdade no site do INEP não está, né? Depois eu posso deixar um link para vocês também, caso alguém não tenha
esses checklists aí de 2011, tá? De 2011 até 2016, e depois, a partir de 2017, se eu não me engano, tem lá no site já do INEP. Então, essa estação é uma estação bem interessante, tá? Eu acho que vale muito a pena, mesmo pensando lá no O, dentro da GO. A gente lembra que a gente tem uma estação de G, de ginecologia, uma estação de O de obstetrícia, e pode cair também na medicina de família e comunidade. Então, deem uma olhada nessa estação de 2012, que está bem legal, tem bastante orientações, e isso aqui de alguma forma a gente pode pegar aqui para o nosso estudo diário também, tá? Pensando no pré-natal. Então aqui tinha que fazer uma consulta, tinha que fazer todas as orientações da primeira consulta, que não são poucas, e basicamente era isso, tá? Vamos lá, 2013. 2013 a gente tem uma VD, a mesma coisa, né? Para quem já está no Mais Médicos, para quem faz visita domiciliar, beleza, consigo falar fácil disso. No entanto, para quem nunca viu ou nunca fez, né, uma visita domiciliar, aí seria extremamente complexo, extremamente difícil. Fala assim, pô, Cauê, como que é uma visita domiciliar? O que eu tenho que fazer? Como que é? Eu vou na casa do paciente, me levam, como que acontece isso? Nessa estação de 2013, eu, pelo menos no arquivo que eu tenho, não tem esse checklist, tá? Ele tá em falta ali, simplesmente de todos os 10, só esse realmente desapareceu, então a gente não tem ele. No entanto, a gente tem uma outra estação de visita domiciliar, mais pra frente, eu não lembro se é 2017 ou 2020, se eu não me engano 2017, a gente tem lá mais uma estação de visita domiciliar que a gente pode utilizar ali como referência, tá? Nessa daqui, 2013, então, infelizmente a gente perdeu essa referência, mas depois eu vou falar um pouquinho mais da outra para vocês, tá legal? A outra estação de 2013 era uma estação de estratégia da saúde da família, era uma estação que você estava frente à prefeita, a prefeita da cidade te chama para poder conversar contigo, e ela tem ali uma série de perguntas que, no caso, a atriz ou ator perguntava para você, tá? Então, se a gente pensar nos nossos modelos de prova, esse daqui seria um modelo, basicamente, de entrevista. Você entra num determinado ambiente, pode ser numa rádio, pode ser na prefeitura, e aí começam a fazer uma série de perguntas para você, tá? Então, aqui seria uma estação pura aí de entrevista, que é um dos 5 modelos que eu coloco em pauta para vocês. Hoje eu não falei muito, porque eu já tinha falado nos primeiros 2 vídeos, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, assistam lá o primeiro e o segundo vídeo, que aí eu falo bastante sobre essas 5 estações, esses 5 modelos. Vamos lá, então aqui tinha algumas perguntas que eram diretas, tá? Então perguntava ali, tinha que explicar. Explica o que é a estratégia da saúde da família. Explica qual que é a função da enfermeira. Explica como que deve ser feito o atendimento do idoso. Lá, a atriz, pelo o que está lá no checklist, era o seguinte: a prefeita, ela falava assim, doutor, eu vou encaminhar o senhor para o pronto-socorro da cidade porque está sem médico lá. Eu acho que a enfermeira pode fazer o seu trabalho, mais ou menos o que você faz aí na UBS, a enfermeira pode fazer. Aí você tinha falado, não, vamos lá, só tem eu, só como médico, né, na unidade que eu tô, e a enfermeira não pode fazer tudo, né, a função dela é isso, isso e isso. Então você tinha que deixar claro ali qual era a função da enfermeira. Aí ela falava assim, em relação aos idosos, eu acho que os idosos não devem passar mais na unidade básica de saúde. Os idosos devem ser encaminhados todos para o pronto atendimento da cidade. A gente pode mudar esse fluxo. Aí falam, não é assim. Os pacientes idosos, eles têm que ter um fluxo ali para eles serem atendidos na atenção primária, na unidade básica de saúde. A gente tem muito por fazer por eles. Então aí tinha que falar sobre o atendimento do idoso na unidade básica de saúde, tá? E aí depois ela colocava em pauta também a função do agente comunitário, e aí tinha que explicar então para a prefeita qual que era a função do agente comunitário de saúde, tá? Então, você vê que já caiu mais de uma vez essas questões em relação à função de quem está trabalhando ali na estratégia da saúde da família, tá? Então, é algo realmente importante, pessoal. Existe um documento chamado PNAB, tá? O PNAB é a Política Nacional de Atenção Básica. Então é um documento bem importante. Normalmente a gente estuda ele na primeira fase, muitos de vocês provavelmente viram ele em algum momento, e é um documento que continua sendo importante para a segunda fase, tá? Lá tem as funções de cada um da equipe na estratégia da saúde da família, então acho que é interessante para vocês.
assim, se eu falar que eu vou colocar tudo aqui para vocês também fica difícil, mas podem mandar mensagem lá no inbox, que eu, à medida que vocês vão colocando lá, eu vou enviando para vocês, tá? Isso daqui é algo que a gente costuma estar sempre estudando de novo. Então tem o PNAB, que é um documento bem interessante. E não é gigantesco, tá, pessoal? É coisa de algumas páginas ali que vocês precisam ler só, não é tudo, tá? Vamos lá, 2014, o que nós temos? A gente tem aqui uma estação de tuberculose e uma estação de tabagismo. Tuberculose, não tem muito, né? A gente sabe que é uma doença considerada dentro do bloco das doenças negligenciadas e é uma doença que tem uma alta incidência. Então, é uma doença que a chance de cair na prova é sempre grande, né? Sempre pode cair tuberculose, pode cair no bloco de clínica médica, pode cair no bloco de pediatria, não é o comum, nunca caiu em pediatria, mas pode cair, e pode cair no bloco aqui de medicina de família e comunidade, sem dúvida nenhuma, tá? Aqui era um caso como se fosse um caso clínico mesmo, tá? Então era uma paciente que ela vinha em consulta, se eu não me engano, esse paciente tinha queixa, tá, de tosse, uma tosse há mais de 3 semanas, você pedia então um teste para essa paciente, pedia um raio-x em PA, se eu não me engano, em perfil, não lembro se tinha exatamente essa nessa estação, mas normalmente é o que a gente pede, né, mais um BK, tá, uma baciloscopia. E aí te entregava lá a baciloscopia positiva ao paciente, e aí, de acordo com a clínica, estava bem claro que o paciente tinha ali realmente uma grande... Estava muito sugestivo de tuberculose, mas o resultado positivo para BK você já tinha um respaldo para começar a tratar. Então tinha que prescrever a medicação, tinha que falar exatamente o nome das medicações para poder ganhar o ponto, tá? Então outro checklist interessante aí de se ver de 2014. E no final tinha que fazer as orientações gerais. A gente sabe que tuberculose é uma doença bastante complexa, então a gente não sai, toma aqui esses 4 comprimidos e vai para casa, volta aqui uma vez por dia. Normalmente esses remédios da tuberculose são feitos na unidade básica de saúde e acabou, né? Não é simples assim, tá? Então a gente tem que fazer realmente uma série de orientações, tem que fazer alguns exames seriados, então a gente tem que saber ali um pouco mais sobre tuberculose. Dá para falar 2, 3, 4 horas só sobre tuberculose, pessoal. É um tema realmente muito grande, tá? Aqui só vou colocar o que caiu na prova. Tá? Então, você tinha um paciente ali que tinha um quadro sugestivo, você pedia os exames, o raio-x, e pedia uma baciloscopia, o resultado vinha positivo, você tinha que dar a conduta frente ao resultado, tinha que fazer então a medicação, mais as orientações gerais. Era isso, tá? A outra estação era uma estação de tabagismo, tinha que fazer então a anamnese, era um paciente com uma tosse, tá? Mas era um quadro um pouco diferente, né? Não era aquela tosse de mais de 3 semanas, o paciente ele referia tosse, pigarro, se eu não me engano, e aí você pensava ali, poxa, será que esse paciente tem alguma doença ou só do tabaco? Você perguntava se ele fumava e falava que sim, então você conseguia tirar ali uma série de informações através da anamnese, e depois você tinha que fazer ali o grau de dependência do paciente e também oferecer o tratamento do tabagismo, tá? Então tinha também que cobrir essa parte de orientações. Nesse caso aqui não tinha a medicação, tá? Recentemente a gente fez um encontro, uma discussão sobre tabagismo, e o Ministério da Saúde, o que nós temos ali na Unidade Básica de Saúde é bupropiona, como medicação de primeira escolha, sendo que ela tem algumas contraindicações, né? Por exemplo, no paciente que tem convulsão, esse paciente está proscrito o uso da bupropiona, tá bem? Mas se não tiver nenhuma contraindicação, continua sendo aí o tratamento de primeira escolha para o paciente, e tem na unidade básica de saúde, pelo menos é o tratamento que é preconizado, tá legal? Mas nessa estação em si não colocava em pauta o nome da medicação, basicamente fazendo anamnese, exame físico, grau de dependência da nicotina, do tabagismo e as orientações gerais, tá? Vamos lá que tem mais uma estação sobre tabagismo, depois a gente vai discutir também. 2015, uma outra estação de entrevista pura, tá? Essa estação aqui era uma estação que você estava no ambiente de uma rádio, e aí tinha uma série de perguntas que eram feitas diretamente para você. Então, você está numa rádio, você vai ser entrevistado e você vai falar sobre uma determinada doença. Por exemplo, hanseníase, que era exatamente lá a estação de 2015. Então, você tinha que dar a definição,
você tinha que falar sobre a transmissão, como que é feita a transmissão da hanseníase, você tinha que falar sobre sinais e sintomas da doença, as complicações da doença e o tratamento. Tá? Então aqui, essa estação aqui eu acho que é bem interessante para a gente poder usar como referência no nosso estudo. Tá? Tenho certeza que não só vocês, mas eu também teria bastante dificuldade se eu tivesse ali no dia da prova, em 10 minutos você chega e você tem que falar de uma doença que você não imaginava que você tinha que falar, tá bom? Então realmente não é fácil, né? Vamos supor que você vai chegar lá no dia 25 de junho e aí cai leishmaniose visceral. Fala para mim, qual que é a definição da leishmaniose? Qual que é a transmissão? Qual que são os sinais e sintomas? Quais são as complicações? Qual que é o método diagnóstico de primeira escolha? Qual que é o tratamento? Então, realmente não é das estações mais fáceis, pessoal. Com certeza não é, tá bom? Mas dá para deixar ela um pouco mais tranquila, se a gente tiver isso em mente. Já estou treinando já, fiz esse modelo, esse esqueleto de entrevista para hanseníase, para tuberculose, fiz para leishmaniose, para malária, para dengue, para febre amarela, poxa, já vai ficar mais fácil, tá bom? Então, eu acho que vale muito, muito a pena vocês treinarem aí com os amigos de vocês, com quem vocês estão estudando, pegar esse esqueleto, né, e treinar para vocês realmente terem essa habilidade ali no momento da prova, caso caia algo parecido, tá bom? A outra estação era uma queixa de tosse, o paciente vinha ali com uma tosse e basicamente era para fazer exames de rastreamento e era um paciente fumante também, então tinha que abordar o tabagismo. Quando a gente pega estatística, muita gente coloca essa estação como tabagismo, tá? Em um determinado momento a gente até deixou também essa estação como tabagismo. No entanto, o paciente ele tem ali algumas alterações e também fuma, tá? Então não é uma estação de tabagismo pura. Então aqui você basicamente tinha que se apresentar: olá, sou a doutora X, fazia uma anamnese, era um paciente com mais de 50 anos, você perguntava ali fazia uma série de perguntas, se o paciente tinha alguma doença, alguma cirurgia pregressa, se ele tinha alguma queixa, algo diferente, e o paciente, ele basicamente ia respondendo ali o que você fosse perguntando, tá? Então, tinha a parte da anamnese, depois você fazia um exame físico no paciente, pegava sinais vitais, fazia ali a avaliação dos aparelhos cardíaco, respiratório, abdominal, verificava a pele, depois exames complementares e aqui, em relação aos exames complementares, a gente tinha que lembrar dos testes de rastreamento, tá? Então, esse paciente, se não me engano, ele tinha um histórico ali de colesterol alterado, tinha uma dislipidemia, não lembro se tinha um quadro de obesidade também. Eu sei que ele tinha ali algumas coisas para serem investigadas, tá? Então, tinha que fazer o rastreamento desse paciente. E aí se perguntava lá na anamnese: o senhor fuma? Sim, doutor, eu fumo sim, tá? Então, vou fazer ali, de repente, ver qual que é o grau de dependência do paciente, se o paciente ele tem vontade de parar de fumar e fazer as orientações quanto a isso, tá? A estação em si, ele não colocava em pauta o tratamento, né? Então, vou fazer o tratamento, vou começar a bupropiona, o senhor vai tomar um comprimido nos 3 primeiros dias, a partir do 4º dia o senhor vai tomar um de 12 em 12, durante 12 semanas, além da bupropiona a gente vai usar nicotina. Não tinha nada disso, tá? Então, ele não chegou ainda nesse estágio, o INEP. Mesmo colocando o tabagismo em pauta, normalmente ele acaba ficando de segundo plano ali, é algo que a gente tem que abordar, orientar, mas normalmente não é aquela primeira doença que você vai lá e faz tudo, tá? Pode ser que mude isso, mas normalmente acaba ficando mais como coadjuvante. No entanto, sempre tem uns pontinhos pra gente ganhar ali, então não pode deixar isso de lado, tem que fazer parte da nossa anamnese, tanto na anamnese da clínica médica, na cirurgia, também na medicina de família e comunidade, tá? Então lembrem disso durante a anamnese de vocês. Uma das perguntas é interessante que vocês façam: o senhor fuma? A senhora fuma? E aí isso também pode ajudar e ganhar alguns pontinhos, tá legal? Lembre-se disso, especialmente se o paciente vir com alguma queixa, né? Tal como a tosse. Vamos lá, 2016 foi exatamente a prova que eu realizei. Tínhamos mais uma estação de entrevista, basicamente uma entrevista pura também, não era mista, tá? Então, você estava lá na unidade básica de saúde e você tinha que falar sobre estratégia da saúde da família.
Então a atriz, ela chegava e falava: doutor, o que é a estratégia da saúde da família? Qual que é a função do médico na estratégia da saúde da família? Qual que é a função do agente comunitário? Qual que é a função da enfermeira, do técnico de enfermagem? Tá? Então era uma estação que saía cobrando um monte de coisa de estratégia da saúde da família. Eu dei bastante sorte, porque eu tinha voltado para o Brasil e voltei já basicamente, comecei a trabalhar na estratégia de saúde da família, então era um tema que estava muito na minha cabeça, eu estava vivendo aquilo. Então simplesmente ela falava, ela perguntava e eu falava. Era bem um bate-bola mesmo, ela me jogava, eu devolvia, ela jogava, eu devolvia. Então para mim foi tranquilo, mas porque era o meu cotidiano, né? Se não for o seu cotidiano, você fala assim: pô, Cauê, eu não atendo, né, no Mais Médicos, caramba, você tá falando que vai cair um monte de coisa de estratégia. Pode cair mesmo, pessoal, né? Assim, é o que a gente está vendo, a gente vai continuar, estamos em 2016 ainda, tem algumas provas, mas vocês podem ver que até aqui o quão importante foi a estratégia da saúde da família, tá? Calma que a gente vai continuar, mudou um pouquinho isso. Então, era mais uma estação de estratégia, então, tá? Então, bem focada aí na estratégia da saúde da família. E a outra estação era uma tosse. Aqui, no caso, uma tosse prolongada. O paciente tinha aí mais de 3 semanas de tosse. Lembrando, sempre esse corte, tá? Ah, doutor, tô tossindo. Faz quanto tempo o senhor tosse? Ah, doutor, faz 2 semanas. Opa, ok. Não preciso pensar em tuberculose. No entanto, se o paciente falar: ah, doutor, faz 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas que eu tô com tosse, aí não tem jeito. Vocês vão ter que investigar se esse paciente tem tuberculose, tá? É meio que, assim, não tem o que titubear. Então, lembrem-se desse corte, né? 3 semanas, mais ou menos. Menos, ok, mas até que não se prove o contrário, principalmente em prova, quando ele relata essa tosse, a gente vai lembrar da tuberculose, tá legal? Então, tinha que fazer aqui a solicitação. Claro que a gente continuava ali com a anamnese. Ah, o senhor perdeu peso? Tem alguém na família que tem alguma doença? O senhor ficou doente no passado? Em algum momento o senhor teve tuberculose? O senhor teve contato com alguém que tem tuberculose ou que teve tuberculose? Então a gente podia também fazer algumas perguntas, coletar uma série de informações ali na anamnese, tá? E pedir os exames, né? Então eu vou pedir ali um raio-x em PA em perfil e vou pedir uma baciloscopia para esse paciente. Hoje em dia a gente tem o TRM, né? O TRM é o teste rápido molecular, que é um teste que ele sai relativamente rápido, demora algumas horas, mas depende também, porque esse laboratório pode ser que ele esteja do outro lado da cidade, então não vai ficar pronto em 2 horas, né? Depende muito ali de chegar no laboratório, o laboratório colocar na máquina e disponibilizar, tá? Se fosse o laboratório do lado ali, se a gente pegar alguns hospitais de infectologia, mesmo dentro do SUS, a gente consegue isso rápido. O paciente chega com uma queixa, a gente pega ali a coleta, coloca o papelzinho ali para fazer um teste, um TRM, vai para o laboratório e depois de algumas horas a gente tem esse resultado, tá? Mas não é a nossa realidade na unidade básica, que é normalmente onde está o contexto aqui dessas estações de medicina de família e comunidade, tá? Então, a gente pede ali, se vocês quiserem colocar em pauta o TRM, tá? Ou a baciloscopia, que acaba sendo o mais comum, é o que a gente tem ali visto nos checklists, tá bom? Então, só não esquece desses dois, mais a radiografia. E aí, então, a nossa principal hipótese diagnóstica, o paciente tinha então uma tuberculose, e ali nos sinais e sintomas ele nos dava ali algumas informações que aumentava ainda mais a nossa suspeita, tá? E aí a gente tinha que fazer algumas orientações para esse paciente. A gente tinha que, aqui, se eu não me engano, ele não pedia exatamente a conduta farmacológica. Eu lembro que não tinha que falar o nome das medicações, exatamente a posologia dos remédios. Não tinha. Nessa estação, ele foi camarada com a gente até, tá? Então, a gente fazia ali a hipótese diagnóstica da tuberculose, deixava isso claro. O paciente tem como hipótese diagnóstica uma tuberculose pulmonar, e aí eu vou fazer os exames e vou orientar o paciente quanto a isso. Tá? Tinha que inclusive pedir para os familiares virem para poder fazer ali uma consulta para verificar se eles também não tinham tuberculose. Tá? Então, lembrando que a tuberculose a gente sempre tem que chamar os contactantes ali para a gente investigar também. Em relação a 2017, vamos lá, ó. O que nós tivemos? Aqui, pessoal, tivemos mais uma estação de visita domiciliar. Eu acho que aqui é uma estação interessante para a gente voltar ali na visita domiciliar. Essa estação era um paciente que ele tem
o seguinte, é um paciente que estava internado no hospital, um paciente que havia sofrido um infarto agudo do miocárdio, e ele tinha ficado hospitalizado por um período e ele voltou para a unidade, voltou para casa. Aí você, como médico, tinha que fazer então a visita domiciliar e você tinha que atender aquele paciente. Era um paciente ríspido, um paciente que não estava ali muito amigável, então tinha que voltar ali, restaurar o vínculo, tá? Então isso está até no checklist. Então era uma situação que cobrava muito essa empatia do médico com o paciente ali, né? Então você tinha que, de alguma forma, colocar em pauta que a unidade básica estava ali para ajudar, que você, como médico da unidade básica, estava ali para ajudar o paciente, poderia tirar as dúvidas do paciente, você pegava ali um pouquinho de informações do que tinha acontecido, perguntava se o paciente estava tomando alguma medicação, se havia sido prescrito alguma medicação para ele. Então, a gente tinha ali uma série de perguntas para fazer para esse paciente, tá? É uma estação que, para quem já costuma fazer visita domiciliar, não era tão difícil, mais ou menos é o que a gente costuma fazer ali no dia a dia, então não seria uma grande dificuldade. No entanto, para quem nunca fez visita domiciliar, realmente talvez poderia ter bastante dificuldade nessa estação, tá? Assim como na outra lá que nós vimos que a gente não tinha informações. Mas basicamente era isso. Você fala assim, poxa, Cauê, pode cair de novo visita domiciliar? Pode, né? Nesse contexto da estratégia da saúde da família, da unidade básica de saúde, a visita domiciliar é uma parte do nosso atendimento, né? Então, com certeza pode vir a cair de novo. Pense no seguinte, em relação à visita domiciliar, pessoal, você está indo na casa do paciente, né? Então, você de alguma forma vai ter que ter uma boa comunicação ali com aquele determinado paciente. Você vai fazer algo que você já costuma fazer ali no consultório, né? Então você vai se apresentar, vai fazer uma anamnese, a anamnese vai ser frente àquela alteração. Aqui era um paciente que tinha tido alta hospitalar há um dia. Aí, ok, o senhor estava internado, o senhor voltou para casa faz um dia, tá bem, conta para mim, o que está acontecendo? O que aconteceu que o senhor ficou internado? Ah, doutor, eu tive um IAM, um infarto agudo do miocárdio, por isso que eu fiquei internado durante um mês. Ah, tá legal. E como que o senhor está se sentindo agora? Como que o senhor está? Tá tudo bem? Qual a medicação que o médico prescreveu para o senhor? Ah, o senhor já tem alguma doença crônica? Então, você tinha que fazer ali basicamente o que a gente faz no consultório também. Então, não precisam imaginar que a visita domiciliar vai ser algo extremamente complexo, que vai mudar muita coisa, tá? Basicamente, uma estação tradicional também. Apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar. Dependendo como for, você pode pedir para ele fazer depois, né? Mas não é muito que costuma aparecer. E da conduta. A conduta, normalmente, nessas estações, é mais orientações em relação ao que o paciente tem, tá? Normalmente o paciente já fala, doutor, eu tomo remédio para pressão e agora o médico passou outros remédios para mim. Aí você basicamente vai só orientar o paciente, ó, o senhor precisa então tomar essas medicações, precisa tomar aqui de acordo com o que foi prescrito, o senhor tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu possa ajudar o senhor aqui em relação a essas medicações? Então, é isso. A abordagem é muito parecida, tá? Então não precisa ficar com medo, não precisa ficar receosos quanto a esse tipo de estação, caso caia para vocês. E a outra estação era uma estação que um paciente tinha basicamente uma dor. Era um paciente que trabalhava, se eu não me engano, ele pegava bastante peso, então em algum momento se falava que o paciente tinha uma LER, uma DORT, e junto com essa dor crônica, o paciente também ele tinha um transtorno agudo um transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, não era apenas uma alteração. Ele tinha, então, essa dor crônica, mais o transtorno agudo generalizado, tá? De ansiedade. Tinha que, basicamente, fazer o tratamento para a dor crônica desse paciente e tratar também essa ansiedade do paciente generalizada. Tá? Isso no contexto da estratégia, então não era assim, vou tratar o paciente com dor aguda na estratégia da saúde da família, o que eu vou fazer para esse paciente, né? Vou fazer morfina para esse paciente? Não, né? Era um paciente que havia chegado agora para você, então o paciente relatava essa dor, ele relatava que pegava muito peso, então simplesmente você fazia o diagnóstico, esse paciente, devido ao que ele me contou, esse paciente tem LER, tem DORT, e além disso ele também tem ainda TAG, né? Então tinha que colocar isso em pauta para poder realmente ganhar os pontos, tinha que falar esses dois diagnósticos, tá? E no contexto ali, ele até deixa isso claro lá no checklist, que era uma dor crônica,
então tinha que fazer então esse tratamento para dor crônica. O tratamento para dor crônica na estratégia da saúde da família, pessoal, não é sair fazendo um monte de medicação, né? É realmente encaminhar ele para a equipe multi. Então esse paciente lá, de acordo com o que está no próprio checklist, a gente encaminhava ele para fazer acompanhamento com a equipe multi. Então esse paciente ia passar com a fisioterapeuta, né, que é um profissional ali que ajuda muito em relação a esse tipo de tratamento. Então a gente trabalhava com o que a gente tem na unidade. De repente você pode falar, vou encaminhar o senhor para fisioterapia, vou encaminhar o senhor para acupuntura, a gente vai continuar fazendo as consultas com o senhor para a gente verificar como está essa dor, eu vou passar aqui uma medicação analgésica para o senhor, tá? Então, basicamente era isso. É uma outra estação bem interessante para vocês verem, como é uma estação de 2017, ela não está muito antiga, e é um tema, especialmente pensando no transtorno de ansiedade generalizada, também é uma coisa que pode vir cair, porque a gente sabe que infelizmente devido à pandemia isso aí só aumentou no Brasil, tá? Então assim, nessas estações, se você estiver no ambiente de atenção primária, na unidade básica, não precisa ficar pensando em coisas mirabolantes, né? O que eu vou fazer para o paciente? Vou fazer morfina, vou fazer codeína, não, né? Pensa aqui que a gente tem na unidade, a gente tem a equipe multi, tá? Então é isso. Vou fazer ali encaminhamento para fisioterapeuta e vou fazer o analgésico para o paciente e vou pedir para ele voltar daqui uma semana. É isso. O paciente tem um transtorno de ansiedade. Beleza, então vamos tratar isso. De repente você pode até imaginar alguma medicação. Tá? Então isso pode até entrar aí como tratamento, se quiser colocar em pauta. Normalmente esses pacientes têm ansiedade mais uma doença crônica. A amitriptilina é uma medicação que a gente acaba utilizando bastante. Tá? Semana passada a gente estava falando sobre lombalgia e normalmente o paciente que tem lombalgia mais alguma doença de nervosismo, ansiedade em excesso, a gente acaba associando a amitriptilina, acaba ajudando nos dois, tá? Então aqui seria um exemplo aí que a amitriptilina poderia ajudar bastante. Mas não esqueça então basicamente do profissional da equipe multi, aqui estava lá no checklist. Vamos lá, 2020 agora. Lembrando que não teve prova em 2018 e nem em 2019. Pulamos então para 2020. Mais uma vez aí, pessoal, tuberculose, para vocês verem o quão isso é importante. Mais uma estação de tuberculose. Então aqui a gente tinha que fazer o diagnóstico. Basicamente o paciente vinha com uma tosse. E aí você pedia então a radiografia em PA em perfil, mais a baciloscopia, fazia o diagnóstico do paciente, fazia orientações e o plano de cuidados. Aqui também a gente tinha que dar fazer a orientação dos remédios, tá? O remédio e a posologia. Era um pouco difícil essa estação, se eu não me engano foi essa estação que pediram para dar a medicação para o paciente, tinha que entregar um copo de água junto. Eu lembro que tinha algo disso em uma das estações de 2020, não tenho certeza absoluta se foi na tuberculose, pessoal. Mas era uma estação que não era tão tranquila devido a solicitar aí então a medicação. Tinha que falar exatamente as medicações, tá? Lembrando que a medicação pode mudar de acordo com o peso do paciente, então deem uma olhadinha nisso, que isso aí pode ser também algo cobrado durante a prova. Em 2016, na prova que eu fiz, eles foram bonzinhos em relação a isso, não tinha, era basicamente fazer o diagnóstico e as orientações. 2020 já tinha que fazer ali as orientações da medicação, tá? Então foi realmente um checklist mais difícil. E a segunda estação de medicina de família, maus tratos, era uma estação que era um adolescente, você tinha que ali começar a interagir com ele, falar que tudo que ele falasse ali ia ser mantido em sigilo. Isso também é algo bem importante, se a gente pensar esse contexto da medicina de família e comunidade, que é as estações elas tendem a cobrar também um pouco dessa parte do social. Talvez seja importante vocês colocarem isso em pauta, né, de relatar isso para o paciente, falar, tudo que o senhor, a senhora falar aqui para mim, fique tranquilo que eu vou manter o sigilo, né, tem um sigilo médico. Então a partir disso o paciente começava a dar algumas informações e aí tinha que fazer esse diagnóstico, né, que o paciente ele sofria então de maus tratos, aí lá no checklist ele coloca, né, isso aqui está lá no checklist, tá pessoal, colocava maus tratos para o adolescente, mais violência física, doméstica, violência contra o menor, violência contra o adolescente, violência intrafamiliar, violência contra incapaz, violência familiar, abuso ou maus tratos, tá? E aí tinha que notificar a violência física, né? Então,
é muito importante que vocês lembrem da notificação compulsória também, né? A notificação compulsória, ela pode estar presente nos checklists e é relativamente fácil de a gente ganhar esse ponto, né? Eu costumo falar para o pessoal que sempre que a gente faz o diagnóstico, a primeira é interessante que a gente mantenha como se fosse um fluxograma na nossa cabeça, né? Poxa, fiz o diagnóstico, vamos supor que o paciente tem leptospirose. Solicitei sorologia positiva para leptospirose, tá. Então já tenho um diagnóstico, paciente tem leptospirose, que vou perguntar o que agora? Vou perguntar se essa doença é uma doença de notificação compulsória. Opa, sim. Então, primeira coisa, notifico. Segunda coisa, vou identificar se o paciente, o que esse paciente tem? Esse paciente ele tem sinais e sintomas compatíveis com uma doença leve ou uma doença grave? Poxa, se o paciente tem ali uma série de sinais e sintomas, tem sinais de alerta, ele tem uma doença grave, então isso vai me ajudar bastante na minha conduta, tá? Então, primeiro, identificou se tem que notificar ou não. Segundo, identificou ali qual que é a clínica do paciente. Se for um paciente leve, a sua conduta vai ser uma. Se for um paciente grave, a conduta vai ser outra, totalmente diferente. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, tá? Então, identificou que o paciente tem uma doença leve ou uma doença grave, aí a gente continua ali dando a conduta médica, tá legal? Aqui, a notificação, então, tinha que ser feita, muita gente acabou não notificando. A gente costuma falar assim, pessoal, na dúvida, notifica, né? Por enquanto, a gente não está perdendo pontos com isso, tá? O paciente tem doença de Lyme. Puxa, não sei, será que eu notifico doença de Lyme ou não? Estou em dúvida. Vou fazer a notificação da doença de Lyme por Sinan. Não é doença de notificação compulsória, beleza. Ok, você simplesmente não vai ganhar ponto, tá? Então, na dúvida, por enquanto, a gente ainda consegue notificar. Então, tínhamos essas duas estações de medicina de família, 2020 e 2021, na última prova que nós tivemos. Temos aí uma estação de síndrome coronariana aguda, que pegou muita gente ficou assustada nessa estação, falou, caramba, não é possível, né? Esse paciente com esses sinais e sintomas, na unidade básica de saúde, era um paciente que fumava, inclusive era um paciente que falava, doutor, eu preciso fumar, doutor, o senhor deixa eu sair daqui, eu preciso fumar. Aí você fala, não, senta aqui, calma aí que eu vou fazer o exame físico do senhor, vamos ver como estão as coisas, e aí você pedia ali um eletrocardiograma e identificava que o paciente tinha um supra-DST. E aí a partir disso tinha que dar a conduta nesse ambiente da unidade básica de saúde, tá? Então, foi uma estação que saiu, né, do nosso escopo. Você vê que não é tão comum de acontecer. A gente viu ali uma série de doenças que já caíram já, mas normalmente nada agudo, nada que envolvia o paciente com risco de morte, diferentemente dessa estação, né, o paciente ali com supra-DST, tinha um o traçado eletrocardiográfico, e o paciente tinha dor também torácica. Então, aqui era uma estação realmente bem diferente das outras, tá? Pode voltar a cair algo parecido, por exemplo, se a gente pensar num TEP, ou se a gente pensar num AVC, num AVE, na verdade, um acidente vascular encefálico. Então, pode cair algo parecido que caiu aí em 2021, tá? Então, seria interessante vocês verem bem essa estação. A gente tem esse checklist lá no site do INEP, tá bem? E também caiu um quadro de dengue. Mais uma vez dengue, pessoal. Aqui, ó, só para a gente fazer um paralelo com aquela estação lá de 2011. Aqui, lembra que eu falei para vocês que em 2011, lá no checklist, nos itens, ele colocava assim, citou o diagnóstico de dengue hemorrágica. Né? Então, para ganhar o ponto, tinha que falar dengue hemorrágica. Aqui, a gente tinha que fazer o estadiamento também. E tinha que falar que o paciente tinha dengue e o estadiamento clínico como grupo B. Tá? E a conduta frente ao grupo. Então, de alguma forma, se a gente pensar ali que é um paciente com dengue, a gente vai ter que fazer esse raciocínio mesmo, vamos ter que fazer esse direcionamento, se o paciente tem estadiamento A, B ou C, para a gente poder dar a conduta frente àquela estação. Tá? Então, eu acho que isso não é novidade para vocês. Dengue, normalmente a gente já costuma estudar e já costuma identificar ali a clínica do paciente para poder dar a conduta, tá bom? Então, basicamente, só continuem fazendo o que vocês fazem, tá? Vou colocar tudo num plano só para vocês darem uma olhada aqui no geral. Talvez a imagem não fique tão boa, vamos ver como vai ficar, pessoal. Talvez ficar um pouco pequena, né? Mas vamos lá, ó.
eu vou falando aqui para vocês. Se a gente pensar em dengue, então a gente teve 2 quadros de dengue, tá? Não vai ficar muito boa. Eu coloco para vocês lá depois, para vocês darem uma olhada, tá? Aqui tem todas as estações de 2011 até 2021 das provas, não da reaplicação, tá legal? O Luiz, ele passou recentemente. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Como vai, cara? Luiz colocou aqui algumas dicas aqui pra gente também. Legal, Luiz, bacana. Pessoal, deve ficar atento nas dicas, manter a calma na hora de abrir aquelas portas. Você está estudando, focar na tarefa é muito importante para fazer e arrebentar na... É isso aí, Luiz. Realmente, focar nas tarefas é extremamente importante, prestar muita atenção em relação às instruções ao participante é fundamental, pessoal. Vamos lá, rapidamente, para a gente poder finalizar aqui, para também vocês poderem continuar e descansar, poder continuar estudando. O que nós tivemos? Lá, dengue, então a gente teve lá em 2011, que era dengue hemorrágica, e 2021, essa dengue com estadiamento do grupo B, tá? Então, dengue, a gente teve 2 aí, pensando em medicina de família e comunidade. Tivemos aquela estação de puericultura, tivemos outra estação de pré-natal, visita domiciliar tivemos 2 também, tivemos lá em 2013 e em 2017. Tuberculose, para vocês terem uma noção, apareceu em 2014, apareceu em 2016 e apareceu em 2020 também, isso. Então apareceu 3 vezes tuberculose. Doença crônica apareceu uma vez aí em forma de Ler e de Dort. Tabagismo foi colocado em pauta 2 vezes, então pode acontecer, que nem eu falei para vocês, eu acho difícil o tabagismo ser cobrado como a doença principal ali, o ator principal, ele vai ser meio que coadjuvante, né? Então simplesmente você perguntar, o senhor fuma? Faz quanto tempo o senhor fuma? Opa, você identificou que o paciente fuma? Querendo ou não, você já vai ter que trabalhar aquilo, né? Você não pode deixar aquilo lá em branco. Se ele falar que fuma, em algum momento você vai ter que voltar e fazer as orientações, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que eu acredito que não vai ser aquele ponto-chave central da estação. No entanto, vocês vão ter que voltar em algum momento e trabalhar aquilo lá que também vai ter pontos ali, tá? E como vocês podem ver, pessoal, tudo está dentro da estratégia da saúde da família, tudo está dentro da unidade básica de saúde. Então, se tem algo que a gente pode pegar como referência desse bloco de medicina de família e comunidade, é que todas essas estações elas trabalharam nesse ambiente, tá? Nesse ambiente de unidade básica de saúde. Então isso parece que não, mas é uma baita de uma dica, tá? Então é isso que a gente espera. Mesmo naquela estação de síndrome coronariana, que você fala assim, pô, legal, caiu síndrome coronariana, algo que eu estudei, algo que eu estava preparado. No entanto, no pronto-socorro, no pronto atendimento, na unidade hospitalar, não na unidade básica de saúde, né? Aí que foi o X da questão, realmente acabou prejudicando, não prejudicando, né? Mas acabou deixando algumas pessoas meio que sem chão ali naquele momento por estar tratando um paciente com síndrome coronariana na unidade básica, tá? No entanto, pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Eu mesmo já fiz a remoção de pacientes que tinham dor precordial e tinha que sair correndo o paciente na ambulância para poder encaminhar ele para o hospital. Isso acontece, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, assim, de mensagem final, pessoal, imagine, peguem alguns desses checklists para vocês terem uma noção de como foi cobrado na prova anterior, tá? Então, acho que isso é realmente muito importante. E, mesmo a gente tendo essa miscelânea, podendo cair, teoricamente, qualquer coisa nesse bloco de medicina de família e comunidade, o que a gente espera? Se a gente seguir as estatísticas, né? Que nem eu falei para vocês, as estatísticas são muito mais fidedignas do que a gente começar aqui a imaginar o que pode cair na prova, tá? Se a gente pensando que a gente tem aí 9 provas, as estatísticas realmente elas ajudam bastante a gente. E o que a gente tem na estatística é que aconteceu sempre nesse ambiente de unidade básica de saúde, provavelmente isso vai se manter, tá bom? Então isso já de alguma forma vai ajudar bastante. Não esqueçam daquelas 2 perguntinhas. Fiz o diagnóstico, tá? Ok. Esse diagnóstico, essa doença, é uma doença de indicação compulsória sim ou não? Opa, vou notificar? Não vou. Beleza. Segunda pergunta, como que esse paciente está? Como que é o estado clínico desse paciente? Esse paciente tem uma doença leve, uma doença moderada, uma doença grave? Tá? Então, frente a isso, você já vai conseguir de alguma forma nortear a sua conduta. Se é um paciente moderado grave, ele vai ficar na UBS? A UBS, lembra que ela não é 24 horas, ela vai fechar
no máximo até 7 horas da noite. Então, se é um paciente moderado grave, provavelmente vou ter que remover. Se é um paciente com quadro agudo, uma síndrome coronariana, um TEP, um AVE, vai ter que ser removido, tá? Se for um quadro leve, tá, vou manejar na UBS, vou encaminhar para casa, beleza, faz sentido, tá? Então, tentem sempre fazer essa diferenciação que vai ajudar muito aí na conduta de vocês, tá legal? Vamos lá. O Roberto colocou aqui, vocês apostam em algum tema? Como eu falei, é muito difícil, né, Roberto? É sempre uma aposta, 1 em 1 milhão, né? A gente tem uma série de coisas para que possa cair, tá? Se a gente pegar a estatística, a estratégia da saúde da família continua sendo um grande alvo, né? A gente colocar em pauta ali quais são as funções de quem trabalha na estratégia da saúde da família pode vir a cair novamente, tá? Então, se for para apostar em alguma coisa, eu colocaria em pauta que seria muito importante realmente saber mais da estratégia da saúde da família, saber as funções de cada um dos profissionais. Acho que isso pode ajudar e ajudar bastante. Em relação a doenças, tem essas doenças que são doenças que têm uma incidência muito grande, doenças que têm uma importância de saúde pública bastante elevada, né? Então, se a gente pensar hanseníase, tuberculose, malária, são sempre doenças aí que a gente tem que lembrar, tá? Então, sem dúvida nenhuma, pensar nas doenças que têm uma maior incidência, e algumas doenças endêmicas, elas são mais comuns em determinadas regiões, no entanto, tem uma quantidade absurda no Brasil ainda, né? Então, seria interessante sempre estudar elas, tá? Uma doença que eu vejo que vocês acabam tendo um pouco de dificuldade são as parasitoses intestinais. É algo que normalmente não é cobrado, eu sempre coloco isso em pauta. Não é cobrado porque o diagnóstico é muito fácil, né? Se o paciente tem uma parasitose intestinal, poxa, eu vou pedir ali um exame parasitológico de fezes, ele tem que te dar ali um resultado, e o resultado é te dar o diagnóstico. Então, para quem está fazendo a prova, não é muito animador, né? Ele fica meio frustrado, fala, não, se eu fizer uma estação que simplesmente o paciente, o médico ou médica vai pedir ali o teste parasitológico de fezes, já vai descobrir o diagnóstico, é meio, né, não fica um checklist legal, tá? Por isso que até então não caiu. Mas é algo que eu acho que é interessante também de estudar, uma estossomose, porque realmente tem gente que come bola e acaba não lembrando dessas doenças, tá? Então, a outra coisa que a gente poderia colocar em pauta. Leishmaniose, né? Leishmaniose visceral, também uma doença bonita, e pensando aí no quadro clínico, pode ser bem interessante para a gente colocar em pauta, tá? Então é isso, pessoal. A gente tem aí mais algum tempo, a gente vai continuar discutindo. E assim, é legal imaginar o que pode cair, mas assim, vai pela estatística, né? O que já caiu? Olha aqui, olha quanto que já repetiu. Caiu 3 vezes tuberculose. Pode cair de novo? Com certeza pode. Dengue, caiu 2 vezes. Pode cair de novo? Pode. Tabagismo, abordando como pano de fundo, caiu 2 vezes. Pode cair de novo? Com certeza. Visita domiciliar, caiu 2 vezes, né? Estratégia da saúde da família, caiu lá perguntando do ACS, perguntando da entrevista da estratégia em 2016. Em 2013 também você estava na estação com a prefeita, então caiu 3 estações só sobre estratégia da saúde da família, praticamente pura, né? Então, a prova, ela se repete muito. Às vezes a gente fica querendo descobrir, lembrar, imaginar que vai cair coisas mirabolantes, e simplesmente ele repete o que já caiu, tá? Algo que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que colocar em pauta são as doenças mentais, né? A saúde mental é algo que a chance de cair também acaba sendo relativamente elevada, né? Um paciente com transtorno de ansiedade generalizada, ANTAG, né? Que nem caiu 17, pode voltar a cair. Um paciente depressivo, sem dúvida nenhuma, pode voltar a cair. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? O paciente depressivo cai normalmente mais na clínica médica, mas nada impede de cair também no bloco de medicina de família e comunidade, tá bom? Depois eu vou mandar essa imagem para vocês vão conseguir vê-la um pouco melhor. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente fez aqui esse estudo, né, essa análise do bloco de medicina de família e comunidade. Sinceramente, eu acho que isso aqui é algo mais fidedigno, né, da gente trabalhar, imaginar o que pode cair na prova, tá? Talvez mais importante do que querer descobrir o tema é pensar no jeitão da prova,
né? Então, quantas estações aqui cobraram entrevista? Como que eles cobram? Poxa, se cair uma entrevista para mim lá no dia 25 de junho, dia 26, eu vou conseguir dar conta? Eu vou conseguir fazer ali uma divisão na minha cabeça? Poxa, caiu... vamos pegar, sei lá, doença de Chagas. Fale tudo sobre doença de Chagas, tá? Então, peraí. Falar tudo o quê? Tá, vou dar definição. Opa, dei a definição. Beleza. Vou colocar a etiologia, vou colocar modos de transmissão. Vou falar um pouco dos sinais e sintomas. Vou colocar em pauta ali quais são os métodos diagnósticos. Eu vou falar quais são os métodos de prevenção, qual que é o tratamento. Então, imagine que você tem algumas caixinhas aí para você abrir durante a sua estação, especialmente nessa estação de entrevista. Então é importante que você lembre dessas caixinhas para você poder movimentar ela, poder falar, se comunicar e poder ganhar seus pontos, tá bom? Se de repente você chega lá, você está numa entrevista e você até sabe da doença, mas você não consegue organizar isso na sua cabeça, a estação vai embora, seus pontos vão junto e aí realmente fica difícil, tá? Então, talvez melhor do que a gente imaginar que a gente vai ficar descobrindo qual doença vai cair, é realmente estudar o jeitão, né? O que pode cair, como que pode cair, e se cair dessa forma de entrevista, se cair mista, se cair tabagismo como plano de fundo, qual que vai ser a minha estratégia da prova, tá bom? Então, sinceramente, isso acaba sendo mais efetivo do que vocês imaginarem que vai cair uma doença em específico, tá bom? Tentem fazer isso que vai ajudar. E eu vou colocar para vocês aqui algo que eu coloquei pessoal da mentoria hoje, para vocês pegarem essa entrevista de 2015 da hanseníase, tá? O checklist, simplesmente vocês mudam. Caiu hanseníase, tá, não vou pegar hanseníase, vou treinar com doença de Chagas, vou treinar com um caso de pneumonia adquirida no hospital. Então vocês mudam a doença e mantêm ali só o esqueleto do checklist, pensando na preparação desse modelo de entrevista. Eu acho que pode ajudar bastante, tá bom? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida em específico vocês têm? Legal. Não sei se o Luiz está aqui ainda, mas de qualquer forma, obrigado, Luiz, pela sua participação, obrigado aí pelos comentários, cara, estamos juntos. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Semana que vem provavelmente a gente vai falar do bloco de pediatria, tá legal? E é isso. Depois faço um podcast aqui para vocês. Se vocês quiserem, depois vocês podem ouvir mais uma vez. E aí eu vou colocar para vocês essa imagem final aqui. Vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam ter essa visão geral aqui de todos os temas de 2011 até 2021, tá bem? Obrigado, Tatiana. E é isso aí. Grande abraço, pessoal. Ótima noite para vocês. Até a próxima.